Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Glória a Deus. Isaías, capítulo 6. Glória a Deus. Aleluia. Versículos 1 até o versículo 8. Profeta Isaías, capítulo 6, versículos 1 a 8. Quantos se encontraram, diga amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso ouvi uma voz, a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Queridos irmãos, profeta Isaías, o nome do profeta Isaías significa o Senhor salva. Esse profeta, ele profetizou por volta do ano 720 antes de Cristo. Ele teve um ministério bastante longo. Ele profetizou num período de aproximadamente 4 reis. E Isaías começou o seu ministério no tempo do rei Uzias e terminou o seu ministério no tempo do rei Amazias. Amazias foi um ímpio rei. Ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E Amazias, segundo a tradição, cerrou Isaías pelo meio, devido às suas profecias. O profeta Isaías é chamado, considerado como evangelista do Antigo Testamento. O livro do profeta Isaías é chamado de a Bíblia em miniatura. Também é chamado de Evangelho do Antigo Testamento, porque o livro do profeta Isaías, de todos os profetas e de todos os livros do Antigo Testamento, é o único que tem 66 capítulos, uma vez que a Bíblia toda tem 66 livros. O livro do profeta Isaías também é dividido em 2 partes, assim como a Bíblia é dividida em 2 partes, Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento fala de julgamento, o Novo Testamento fala de salvação. Então, a primeira parte do livro do profeta Isaías, que vai até o capítulo 39, fala de julgamento. A segunda parte do livro do profeta Isaías, começando com o capítulo 40, e curiosamente o capítulo 40 já começa com a profecia de João Batista, já anunciando João Batista. E o capítulo 40 já começa falando sobre salvação. Então daí o porquê que o livro do profeta Isaías é chamado de Bíblia em miniatura. O Evangelho do Antigo Testamento, o profeta messiânico. Por que profeta messiânico? Porque a palavra Messias indica Jesus, indica o enviado, ungido, o rei ungido. Então é o profeta que anunciou a vinda do rei, a vinda do Messias. E ele profetizou sobre o nascimento de Jesus,
ele profetizou sobre o ministério de Jesus, ele profetizou sobre o sofrimento de Jesus, profetizou sobre a morte de Jesus, profetizou sobre a ressurreição, a ascensão e a glorificação de Jesus. Daí porque ele representa todo o contexto da Bíblia Sagrada. O profeta Isaías fazia parte de uma família nobre e ele profetizava entre os nobres da cidade. Segundo o que diz a Bíblia e confirma as tradições históricas, ele era primo do rei Uzias. O rei Uzias, segundo a Bíblia, foi um grande rei. O rei Uzias fez coisas tremendas, a ponto da Bíblia dizer que o rei Uzias, a fama dele voou. Ou seja, a fama dele foi tão grande que voou. A fama dele chegou a todos os lugares. E as pessoas buscavam fazer as pazes com Uzias, porque nos dias de Uzias, houve pessoas engenheiras que produziram, que fabricaram armas que nunca havia existido até então. Então Uzias foi um grande rei, respeitado, porque a Bíblia diz que ele buscava Deus, ele buscava os seus profetas, pedia oração, estava sempre na casa de Deus, buscando ao Senhor. Mas aí, o texto diz que havendo Uzias, esse Uzias que está aqui no livro do profeta Isaías, que é primo de Isaías, o texto sagrado diz, havendo Uzias se fortalecido, havendo Uzias crescido, abandonou o Senhor, abandonou os conselhos de Deus, abandonou a casa de Deus. E diz a Bíblia que ele abandonou os sacerdotes, abandonou os profetas, e agora ele já era grande, agora ele já estava no pináculo da fama, então ele não precisava mais de profeta, não precisava mais de sacerdote, ele não precisava mais da casa de Deus, porque estava tudo bem, tinha riqueza, tinha um exército imbatível. E a Bíblia diz que um dia ele pegou o incenso para oferecer na casa de Deus. Quando ele foi entrar na casa de Deus, 80 sacerdotes cercaram ele e disseram para ele, rei Uzias, é verdade que você é rei, você é grande, Deus te abençoou, você chegou no lugar que você está porque Deus te pôs aí. É verdade que hoje você tem um exército imbatível, é verdade que hoje você tem uma riqueza tão grande, é verdade que hoje as nações te respeitam, as nações querem paz contigo. Entretanto, Uzias, não cometa essa loucura, porque você vai fazer uma coisa que não te compete. Oferecer sacrifício, oferecer incenso, só compete àqueles que Deus separa para isso. Só compete aos sacerdotes. Mas a Bíblia diz que Uzias enfrentou os sacerdotes. Irmãos, é um perigo quando a pessoa fica grande. É um perigo quando a pessoa está achando que ele é, porque na verdade quem é só o Senhor. Ele disse, eu sou o que sou, só ele é, nós não somos nada. Quantos aqui concordam que quem é o Senhor, levante a sua mão e diga, glória a Deus. Ele é. Ele disse, antes que existisse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Quem disse isso foi Deus, não foi Uzias. Quem disse isso foi Deus, não foi Moisés. Quem disse isso foi Deus, não foi Salomão. Quem disse isso foi Deus. Ele disse, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Aí ele diz assim, operando eu, quem impedirá? Aleluia. Ele é. Mas Uzias pensou que era. Pensou que já tinha, já podia, já fazia, já conhecia, já sabia. A Bíblia diz que Deus pega o sábio na sua própria estutícia. Deus apanha o sábio na sua estutícia. Aleluia. Glória a Deus. Que coisa boa, irmãos. É servir ao Senhor, a esse Deus tão maravilhoso. É por isso que o próprio Deus diz o seguinte, não glorie o sábio na sua sabedoria. Você é sábio, você alcançou uma posição de sabedoria, você estudou, conseguiu conhecimento,
Não glorie na sabedoria que você tem. Aí ele diz o seguinte: não glorie o forte na sua força. Não glorie o rico na sua riqueza. Se você procurar um milionário que está com câncer e dizer a ele: você daria toda a fortuna que você tem para ter saúde? Ele iria dizer: eu dou. Eu quero é saúde. Aí ele vê que o dinheiro dele não vale nada diante dos desafios. Se você procurar o homem mais forte, que já venceu nos ringues aí, já bateu e já apanhou, até falar chega, né? E perguntar para ele: você agora descobriu que você está com hepatite, você daria tudo, a sua fama, você se humilharia para ter saúde? Ele diria: eu me humilho, porque o homem não é nada. Você está aqui, sentado nessa cadeira, respirando, você veio andando. E ninguém veio te trazendo, guiando você pela mão. Você tem um tesouro tão grande que se chama saúde. E Deus pode acrescentar os seus anos de vida. Isso que está acontecendo com você não é nada, é um simples reflexo de uma enfermidade, mas o Deus que cura, que sara, que dá a saúde está aqui. Aleluia! Ele pode mudar as coisas. Glória a Deus, é verdade. Mas Uzias pensou que era, que podia, que tinha. Há tanta gente arrogante nesse mundo, irmãos. Consegue alguma coisa e começa a ser arrogante, a humilhar as pessoas, a desprezar os homens de Deus, a desprezar os sacerdotes de Deus, a desprezar os profetas de Deus, a desprezar a casa de Deus, a chamar o povo de Deus de povinho, de gentinha, gente sem cultura, plebeu, que não sabe o que está fazendo. Só que tem uma coisa: o Deus Todo-Poderoso, o Deus que nós servimos, é o Deus que enviou um anjo e feriu um grande rei chamado Herodes. Só colocou um vermezinho nele e disse assim: verme, reproduza aos milhares em fração de segundo. Botou o verme ali e o verme foi produzindo. Irmãos, segundo, se você ler esse livro, História do povo judeu, de Flávio Josefo, você vai ver ele contando detalhe ali sobre a morte de Herodes. Ele diz que Herodes morreu em fração de minutos. O bicho chegou, pegou ele e já começou a reproduzir. Ele morreu em pleno palanque. Não deu tempo de nada. Aí a Bíblia diz: porque ele não deu glória a quem deve dar glória. Ele não honrou a quem deve honrar. Ele não adorou a quem deve adorar. Mas conosco nesta noite não é assim. Nós estamos aqui para adorar aquele que deve ser adorado, que deve ser honrado, que deve ser cultuado. Então levante a sua mão e adore. Glórias a Deus. Aleluia. Oh, maravilha. Eu achei diferença no som. Glória a Deus. Deu uma baixadinha aí, eu dei uma falta de qualidade, mas tudo bem. Aleluia. Glória a Deus. Uzias morreu. Por que ele morreu? Porque ele enfrentou os sacerdotes. Ele pegou ali o incensário. Quando ele foi entrando, os sacerdotes se enfileiraram na frente dele. Rei, não cometa essa loucura. Ele disse: eu sou Uzias, vocês não sabem que eu sou Uzias, sai da frente. E quando ele enfrentou os sacerdotes, a Bíblia diz que na testa dele, ele levou a mão para coçar uma coceirinha de nada na testa, era um buraco já que a lepra tinha comido. Quando ele tentou enfrentar os sacerdotes, deu uma coceirinha na testa dele, aquela coceirinha assim, quando ele coçou, lepra. E dali a lepra já começou a tomar o rosto dele, ele começou a ficar envergonhado, e já saiu da presença dos sacerdotes, fugiu de dentro da cidade, deixou o palácio, deixou o trono, foi morar numa casa fora da cidade, deserta,
isolado e morreu lá. E ele morreu. E Isaías, seu primo, que estava dentro do palácio, era profeta da corte, entrou em aflição, em angústia, porque procurava o seu primo e não achava. Procurava o trono estava vazio. Entrava no palácio, era aquela tristeza, porque o rei tinha saído da cidade, porque estava leproso. A Bíblia diz que a lepra é um símbolo do pecado. É um símbolo do pecado. Às vezes Deus não fere uma pessoa com lepra fisicamente, mas às vezes a pessoa faz o que desagrada a Deus, levanta contra Deus, por causa da arrogância, da falta de humildade, e Deus permite ele ficar leproso, ele pecar, e ele cai. E quando ele cai, ele perde totalmente aquela alegria, aquele prazer de conviver com a sua família, com seus amigos, com a igreja. Ele tem que viver isolado. Mas Isaías, ele disse, no ano em que morreu o rei Uzias, não sabemos se Isaías foi para o templo imediatamente após a morte de Uzias, ou se ele foi para o templo depois de uns meses que Uzias tinha morrido. Mas o texto diz que no ano em que morreu o rei Uzias, ele foi para o templo. O templo em Jerusalém representava a presença de Deus. Esse templo foi construído por Salomão. Era um templo suntuoso, um templo bonito. Ele tinha todas as características do tabernáculo que Moisés construiu durante a peregrinação do povo no deserto. Na parte exterior do templo, no átrio, tinha o altar. Era o altar de bronze, onde colocava o sacrifício, onde colocava fogo. Depois tinha a pia de bronze. Depois tinha a porta de entrada principal, aí vinha o lugar santo, depois vinha o lugar santíssimo. Era uma réplica, mas construída de alvenaria, com ouro, com prata, com muita riqueza. Ele entrou no templo. Isaías entrou no templo, não no lugar santíssimo, certamente, mas entrou no templo até onde ele podia entrar. Os profetas não podiam entrar para o lugar santíssimo, só os sacerdotes da sua ordem, da ordem do dia, podiam entrar para o lugar santíssimo. Então ele entrou no átrio, até onde ele podia entrar. E segundo o texto sagrado, tudo indica que ele foi transportado, ele teve uma êxtase espiritual. Ele foi arrebatado em espírito e se achou no templo celestial. Porque o templo que foi construído pelas mãos de Moisés e depois pela mão de Salomão foi um modelo daquilo que existe no céu. O próprio Deus disse para Moisés: Moisés, faça tudo de acordo com o modelo que eu te dei no monte. As medidas, tudo que existia no céu, então deveria ser construído nos mínimos detalhes. O altar está no céu, a arca tem no céu, porque ela foi vista no céu, tudo está lá. Ele teve uma êxtase espiritual, ele disse assim, aqui no texto, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele tinha procurado Uzias no palácio de Israel, no palácio de Jerusalém, e não tinha encontrado. Uzias tinha morrido, o trono estava vazio. Do trono emanava as ordens. Uzias era o soberano, ele dava as ordens e cumpria-se as ordens. Agora ele entra no santuário, entra no templo, e ele tem uma êxtase. E quando ele tem essa êxtase, ele vai para um lugar onde tem um trono. Mas ele diz, o trono que eu vi era diferente do trono de Uzias. O trono que eu vi era mais alto, era mais sublime, era mais suntuoso, era mais rico, era um trono mais brilhante. Eu vi neste trono, diferente do trono de Uzias, o Senhor.
eu quero abrir um parênteses aqui, simplesmente para dizer a você o que significa essa palavra Senhor. Isso aqui é muito importante. Você vai ver essa palavra Senhor na Bíblia todas as vezes que você lê. Senhor, Senhor. Algumas traduções tem Senhor com letra maiúscula. Você sabe, eu sei que tem algumas pessoas aqui que ainda não ouviram e que precisa ter esse entendimento. Você sabe que o Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, foram escritos em hebraico. Algumas porções foram escritas em aramaico. Mas no ano 200 a.C., 72 eruditos se reuniram para traduzir todo o Antigo Testamento para o idioma grego, uma vez que a Grécia estava dominando o mundo e havia influenciado pela sua cultura e pelo seu idioma. Então todas as pessoas falavam grego. E esses 72 eruditos traduziram todo o Antigo Testamento para o idioma grego. E nesse período do ano 200, quem estava dominando não era mais a Grécia. Quem estava dominando era o Império Romano. E nesse período surgiu esta palavra. Esta palavra surgiu e foi incorporada ao vocabulário grego, justamente no período do Império Romano. Essa palavra vem de uma palavra grega, Kyrios. Kyrios significa Senhor, mas essa palavra foi incorporada para se referir ao imperador romano. Então as pessoas, quando iam se referir a César, ao imperador romano, eles diziam Kyrios. Se você ler a história dos mártires da igreja primitiva, você vai ver muitas vezes o Império Romano querendo obrigar os crentes a não chamar Jesus de Kyrios, de Senhor, dizendo eles que Kyrios era somente César, imperador de Roma, e não Jesus. Só para complementar isso, abra a sua Bíblia em Atos 17. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículos 6 e 7. Porém, não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jasão recolheu. Todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. A acusação contra os cristãos era que os cristãos não chamavam César de Kyrios. Eles chamavam Jesus de Kyrios. Eles diziam, digam, César é Kyrios. Eles diziam, não, Jesus é Kyrios. César não é Kyrios. Por quê? Kyrios, além de significar Senhor, significa dono, legítimo proprietário. Proprietário da minha vida, proprietário do que eu uso, proprietário de todas as coisas. Então, Senhor, essa palavra foi incorporada dentro do contexto Senhor para dizer dono. Então quando ela aparece Senhor, está dizendo dono. Então Isaías disse: eu vi aquele que realmente é o dono. Uzias não é dono. Ele era rei, mas ele não era dono. Aleluia. Glória a Deus. Eu vi assentado no trono aquele que realmente tem o trono lhe pertence. Eu vi o dono de todas as coisas. Quem é o seu dono? Jesus. Ele é o meu dono, Kyrios, Senhor. Ele é o meu Senhor, ele é o meu dono, legítimo proprietário. Você está dirigindo um carro, você não pode dizer esse carro é meu. Você está apenas administrando. O dono é o Senhor. Uma casa que você está morando, administrando, é do Senhor. Ele é o dono. A vida que você tem é do Senhor. O Salmo 24 diz: do Senhor é a
o mundo e a sua, e todos aqueles que nele. Mas por que é dele? Porque foi ele que fundou sobre os mares, foi ele que fez sobre os rios, foi ele que fez, então é dele, ele é o dono. O presidente da maior nação do mundo não é o dono. Os homens que governam porque outros homens deixam eles governar, ou votam nele e colocam ele no governo. Mas o nosso Deus não passa por apreciação de ninguém. Ninguém votou nele para ele estar no trono. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Romanos, ele interrompe a sua palavra para fazer um cântico. E nesse cântico, olha o que Paulo diz, escrevendo no capítulo 11. Ele diz o seguinte: ó profundidade! Profundidade do que, Paulo? Das riquezas! Ele viu tanta riqueza, tanta fortuna, tanta posse, tanta maravilha, e ele deu um grito e diz: ó profundidade! Profundidade do quê? Das riquezas! Mas que riquezas? Tanto da sabedoria como do conhecimento do Senhor. E ele vai mais fundo. Quem compreendeu os pensamentos do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem que ensinou primeiro a ele para que ele soubesse o que fazer? E Paulo encerra esse cântico dizendo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele para sempre. Amém. Aleluia! Levante a sua mão direita comigo assim, diga: eu sou dele. Ele me deu tudo para administrar, mas pertence a ele. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ser o meu dono. Aleluia! Você tem dono. O diabo não pode te tocar porque você tem dono. Se ele tocar, ele estará tocando uma propriedade alheia. Estará invadindo uma propriedade alheia. E ele estará cometendo uma ilegalidade. Aleluia. Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que Deus, quando nós passamos a fazer parte da sua legítima propriedade, sabe o que ele faz? Diz a Bíblia que ele faz um muro em nossa volta. Ele fala: agora você é meu, você é minha propriedade, então deixa eu construir um muro aqui. A Bíblia fala que ele faz um muro. Ele faz um muro assim em sua volta. E não é um muro de tijolo, de bloco, não, é um muro de fogo. É um muro de fogo. Aleluia. Glória a Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Você é propriedade de Deus. Isaías viu o dono assentado no alto e sublime trono. Interessante que aparece uma palavra aqui, se você ler na Bíblia King James, em inglês, essa palavra parece que ela dá um pouco mais de sentido. Aqui no versículo 6, no capítulo 6, versículo 1, essa palavra aparece como séquito. E se você procurar no nosso dicionário português, você vai encontrar várias definições de séquito. Mas aqui nessa palavra aqui, na Bíblia King James, aparece como train. Train, não trem de carga ou de passageiro. Train, de training. Training. Training significa uma pessoa que está qualificada para exercer tal função. Uma pessoa qualificada, ele passou pelo training, ele tem um diploma, ele tem um selo que diz, ele foi treinado. Ele tem capacidade para exercer essa função que ele está exercendo. Aí o texto diz assim: e o seu train, se você ler na Bíblia King James está train, no versículo 1, aqui é séquito. O seu train, que vem de training, de habilidade, de função legítima, porque passou pelo treinamento legítimo, tem habilidade profissional para isso. O seu train, o seu selo, as suas condecorações, a sua medalha de honra ao mérito,
diz Isaías, enchia o templo. A gente vai em determinados gabinetes ou escritórios de algumas pessoas profissionais e eles fazem questão de colocar na parede os seus treininhos, né? Seus diplomas. E tem uns lugares que a gente vai e está cheio. Ele põe diploma de tudo quanto é coisa lá, e medalha, e tanta coisa, né? Algumas pessoas enchem mesmo. Enche. Eu não acho errado se ele realmente, aquilo ali é verdadeiro, porque tem uns que não são nem verdadeiros. Se é verdadeiro, tudo bem. Se ele passou realmente por aquele treinamento, tudo bem, mas se foi alguma coisa assim, comprada lá na esquina, aí é difícil, né? Mas Isaías olhou na parede do templo, onde está o assento de Deus, o trono de Deus, da majestade santa e augusta. Ele olhou nele, na roupa dele. É por isso que Isaías diz. É interessante isso aqui, irmãos. Por favor, note bem isso, porque isso vai te ajudar a entender. O versículo 5, depois voltamos aqui para o versículo 1. Versículo 5 diz, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ponto e vírgula. Agora ele diz, e os meus olhos viram o rei, vírgula. Aí diz, o Senhor dos exércitos. Quando Isaías olhou para ele, ele viu um rei, mas ele viu um rei com roupa de general. Ele viu um rei com roupa de comandante. E quando ele olhou para a roupa desse general, para a roupa desse comandante, ele não viu só a roupa de comandante, ele viu medalhas que enchiam a roupa dele. Não tinha onde prender mais medalha, então passou para a parede. Todo lugar que ele olhava era medalha. E aquelas medalhas estavam dizendo, esse que está sentado no trono, que é o general, que é o comandante em chefe, venceu. Venceu. Cada medalha que ele olhava, estava dizendo, venceu. Venceu. Venceu os amorreus, venceu os filisteus, venceu os judeus, venceu, 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 venceu a morte, venceu o inferno, venceu a doença, venceu o pecado, venceu, 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 venceu. Manda Galaxévias, você pode glorificar aquele que está sentado no trono. Manda Galaxévias. Oh, bendito Deus. Aleluia. Respira aí gostoso e sinta a presença. O hálito de Deus soprando em suas narinas e revitalizando a sua vida espiritual. Isaías entrou em êxtase de ver tanta glória, tanta majestade. Eu acho que Isaías pensou o seguinte, eu pensei que rei era aquele negocinho lá de Uzias. Eu estava tão maravilhado com tanta glória de Uzias, com tanta sabedoria, com tanto poder, com tanta autoridade, que não é nada. Que lá é lixo. O que é realmente é isso que eu estou vendo. O que pode realmente é isso que eu estou vendo. O que tem realmente é isso que eu estou vendo. Ele tem, ele pode, ele faz, ele conhece. Daniel disse o seguinte, ele, com E maiúsculo, ele conhece o que está em trevas, conhece o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas. Aí diz, e com ele, não é visita, com ele. Olha só o que Daniel disse, para um grande rei chamado Nabucodonosor. Ei, irmão, esse Nabucodonosor, tão tolo, como os reis da terra, que alcançam uma posição, pensam que são uma coisa. Certo dia um rei chamou Jesus e pôs na frente dele, disse assim, você não sabe que eu tenho poder para te mandar prender e te soltar?
Jesus só olhou para ele: deixa de ser besta, rapaz. Deixa de ser tolo. Meu reino não é desse mundo, não. Meu reino é de cima. Você não tem poder nenhum. Nenhum poder que seria dado se do céu não fosse que dado. Você só vai me mandar matar porque já foi dada a ordem lá de cima. Senão, você nem fazer nada. Já veio a ordem. Eu tenho que morrer, eu tenho que padecer. Mas tem uma coisa: eu tenho poder para levantar da sepultura. Eu tenho poder para reaver a minha vida. É Ele que nós adoramos, é Ele que nós louvamos, é Ele que nós exaltamos. Então adore. Daniel falou isso para Nabucodonosor, o grande rei de Babilônia, que construiu Babilônia, irmãos. Uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos de Babilônia. Os muros de Babilônia tinham 110 metros de altura. Já pensou, irmãos? O camarada fazia um muro de 110 metros de altura, tamanho de um prédio, que circulava a cidade, os portões, ninguém conseguia abrir. É uma coisa tremenda. E Daniel chega para o rei e disse assim: rei, eu conheço um rei. Eu conheço alguém. Porque ele pensou que aquilo ali era um negócio de um espírito que tinha revelado para Daniel. Daniel falou assim: não, isso não é nada de mim. Há um Deus no céu que conhece o que está em trevas, conhece o que está oculto, conhece as profundezas. A luz mora com ele. Ele habita numa inacessível glória. Ele reina. Ele é Senhor. Foi Ele que te colocou aí. Não foi você que chegou aí, não. Foi Ele que te colocou aí. Portanto, a glória tem que ser para Ele. O louvor tem que ser para Ele. Senão você vai pastar. Glória a Jesus, aleluia. Adore a Deus, senão é perigoso você pastar. Aleluia. Isaías, então, ele nessa êxtase espiritual, ele vê um ser celestial que não tem lugar nenhum na Bíblia. O único lugar na Bíblia que mostra esse ser é aqui, Isaías 6. Você não vai achar em outro lugar essa mesma descrição. Aqui Isaías fala de um ser chamado serafim. Existe uns negócios chamados terafim. Terafim não é anjo, não é ser celestial. Terafim é ídolo. Sabe o que significa terafim? Se você olhar na Bíblia, lá em Gênesis, você vai ver Labão procurando os terafins dele. Sabe o que era terafim? Terafim eram pequenos ídolos que representavam os animais. Pequenos nichozinhos de elefante, de gato, de cachorro, de animais. Eram os terafins. Os terafins. E Labão foi atrás dos terafins dele. Ele queria os deuses dele, terafins. Mas serafins, na Bíblia, são seres celestiais. Seres angelicais, são serafins. Isaías disse: e um dos serafins, cujos serafins não falam quantos, podia ser uma centena, podia ser uma dezena, os serafins estavam acima dele, anjos de louvor. Ele diz: esses serafins tinham 6 asas. Com 2 eles cobriam os pés, na presença de Deus, reverência total. Por isso que a Bíblia diz assim: quando você chegar na casa de Deus, a primeira coisa que você deve fazer é o quê? Guarda os teus pés. Quando Moisés aproximou-se da presença de Deus, a primeira coisa que Deus falou com ele: dá uma olhada nos seus pés. Tira as sandálias dos teus pés. Eu quero sentir o contato do seu corpo, não desse couro morto aí, desse pedaço de couro.
morto. Quero sentir o seu pé. Ele tirou os sapatos e foi caminhando com os descalços para a presença de Deus. Josué, quando teve um encontro com o anjo no pé de Jericó, a primeira coisa que ele fez foi tirar os sapatos. Jesus subiu o Monte das Oliveiras descalços. Passou o Gólgota descalço. Davi subiu os Montes das Oliveiras, fugindo de Absalão, seu filho, descalço. Pés. Por isso que a Bíblia diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz, que anunciam as coisas boas. Glória a Deus. E os serafins cobriam os pés, com duas cobriam o rosto, com duas eles voavam. Parece que Isaías sentia o soprar das asas do serafim. Daqui a pouco eles abriam só um pouquinho assim, um olhava para o outro e dizia: Santo. Aí o outro dizia: Santo. Aí eu dizia: Santo. Aí todos juntos dizia: é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías cai, mas um dos serafins vai lá no altar, o altar de cima, e pega uma brasa viva, com uma tenaz, uma espécie de uma torquês, um alicate, pega a brasa e vem voando em direção a Isaías, que está lá com a boca aberta, já desesperado, sentindo o seu pecado, a sua tristeza, a sua angústia. Ele com a boca aberta, por isso que a Bíblia diz: abre a boca. Abre bem a tua boca, que eu vou encher de brasa, que eu vou encher de fogo. Aleluia. Isaías está ali com a boca aberta, reconhecendo a sua miséria, o seu estado miserável. E o serafim vem com aquela brasa que está vermelha e dentro da boca de Isaías. E a brasa entra. Ele teve que engolir aquele bafo, aquele calor. Queimou a boca dele, a língua dele. Aí o serafim disse: Isto o quê? Essa brasa purificou o teu pecado. A tua iniquidade foi tirada. Irmãos, parece que eu sinto isso acontecer aqui hoje, nesta noite. Eu estou sentindo serafins cruzando este espaço aqui de uma maneira poderosa, com brasa na mão, dizendo: abre a boca, abre a boca, abre a boca, abre a boca, para quê? Eu quero te queimar, eu quero te purificar, eu quero te encher de fogo, 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 fogo. O crente que mais abre a boca é o crente que sai mais abençoado. Aí a brasa bateu na boca, abriu o ouvido. Enquanto a boca está suja, enquanto a boca está imunda, enquanto a boca está em pecado, o ouvido está fechado. Deus fala, ele nunca ouve a voz de Deus. Mas quando a brasa bate, o ouvido abre. Pá! Estampa o ouvido. Bateu uma brasa na boca, estampou o ouvido. Aí eu disse: então, depois que a minha boca foi queimada, eu ouvi o Senhor dizendo, o dono dizendo, eu ouvi o dono dizendo, eu ouvi o Senhor dizendo, eu ouvi Quírios dizendo, eu ouvi Deus dizendo. Vou abrir um parênteses novo aqui. Deus não é nome. Deus não é um nome. Deus é um título.
Deus não é um nome. Deus é um título. O que significa Deus? Esse título significa único, digno de receber culto, digno de receber adoração, digno de receber louvor, digno de receber veneração. Único. Aí a Bíblia diz que não há outro Deus além de mim. O próprio Deus dizendo, eu sou o único que posso ter esse título. É verdade. Glória a Deus. Ele diz, os deuses da terra são coisas vãs. Tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não falam. Tem pés, mas não andam. Mão tens, mas não apalpam. Tem nariz, mas não cheira. Tem ouvido, mas não ouve. Aí Deus diz, a minha voz é como a voz de trovão. Os meus olhos é como chama de fogo. Os meus pés é como latão reluzente saindo da fornalha. A minha mão é forte. O meu braço sustenta. As minhas narinas recebem o culto do meu povo. Os meus ouvidos são afinados para ouvir a adoração do meu povo. Oh, glória! Irmãos, está baixando uma glória aqui. Está baixando uma glória aqui tão poderosa, tão forte, tão majestosa, que tem gente que vai sair daqui carregado nesta noite, pela presença gloriosa daquele que era, daquele que é e daquele que há de vir. O Todo-Poderoso. Esse é profundo. Esse é profundo. Esse é profundo. Se coloca de pé. Isso é profundo. Isso é profundo. Uramanda gracia. Uramanda gracia. Uramanda gracia. Isaías 53. Diz quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo com renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho, e como de quem os homens escondiam o rosto, mas verdadeiramente lá está o training dele. Verdadeiramente a medalha. Parece que Isaías está vendo justamente essa medalha. E a medalha está dizendo: levou sobre si todas as nossas dores, e as nossas enfermidades levou sobre si. Venceu as dores, venceu a enfermidade. Ele está aqui. A presença dele é muito forte. Ele está aqui. Ele está aqui. Jeová é o seu nome. Jeová significa eu sou. Ele está aqui. Ele está aqui. Nós vamos orar nesse instante.